Eu sei que o conhecimento da verdade apresenta a pregação de um evangelho diferente, de um evangelho que não é qualquer um que conhece. E vou dar como exemplo esta parte do capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos de São Lucas. Prestem atenção. Ao se cumprir o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas como línguas de fogo, as quais se distribuíram para pousar sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, habitavam em Jerusalém judeus, homens religiosos de todas as nações debaixo do céu. Quando se ouviu esse ruído, juntou-se ali a multidão e ficou pasmada, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e maravilharam-se, perguntando: mas não são galileus todos esses que estão falando aí? E como é que nós os ouvimos falar cada um na língua do nosso nascimento? Partos, medas, elamitas, e os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia e a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as partes da Líbia próximas de Cirene, e forasteiros romanos, sendo uns judeus e outros prosélitos, cretenses e árabes. Como é que nós os ouvimos falar nas nossas línguas as grandezas de Deus? Ficaram todos perplexos e perguntavam uns aos outros: mas que quer dizer isso afinal? Mas alguns engraçadinhos diziam zombando: eles estão embriagados. Mas o apóstolo Pedro, estando em pé com os 11, levantou a voz e disse: homens da Judéia, todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, prestai ouvido às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós supondes, visto que ainda a hora terceira do dia. O que se cumpre é o que está dito no profeta Joel: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos mancebos terão visões. Sonharão os vossos anciãos. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima do céu, sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em treva e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que evocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Aí está
a descida do Espírito Santo que tinha sido prometida por Jesus. Ora, tudo isto está no véu da letra. Vocês não podem entender este evangelho sem suspender o véu. É assim como uma senhora que vem de véu, vocês olham, mas não sabem bem como é o rosto. Quando ela levanta o véu, diz, agora sim. No carnaval, muita gente anda mascarada, a gente tem que suspender a máscara para ver quem é. Às vezes é tão diferente do que parece lá fora. O Evangelho, se não for interpretado em espírito e verdade e à luz do novo mandamento, ele não tem finalidade nenhuma. É apenas um pomo de discórdia, um foco de perversão, de confusão social, religiosa e assim por diante. Meu Deus do céu, o que aconteceu é que os apóstolos foram chamados crus. Vieram ainda cruzinhos, como a gente diz para um principiante, você ainda está muito cru, mas com o tempo você vai amadurar, vai amadurecer. Experiência, que é a vida que vai lapidando os caracteres. Às vezes é um locutor que começa a falar e diz, bom, você ainda está muito cru, mas tem material de voz, você vai continuando aí que você ainda vai acertar. E para um radioator, para um jornalista, para um declamador, muita gente que ainda tem aquilo lá incubado, precisa ser posto à tona, revelado por alguém que tenha gênio revelador. O que pode parecer? Um ruído que desceu do céu e desceram umas línguas de fogo. E aí os apóstolos receberam o Espírito Santo. E começaram a falar línguas estranhas. Eram galileus e passaram a falar línguas estranhas, tanto que as testemunhas diziam, mas como é que pode ser uma coisa dessas? Eles não são galileus? E como é que nós estamos ouvindo cada um deles falar na língua do nosso nascimento? Nós que somos partos, medas, elamitas, e esses que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito, as partes da Líbia, próximas a Cirene, e forasteiros romanos, uns judeus, outros prosélitos, cretenses e árabes. Como é que nós ouvimos falar essa gente as nossas línguas? Então os engraçadinhos daquele tempo, como há em todas as épocas, diziam, eles estão embriagados. Mas então, um homem embriagado consegue falar uma língua estranha, a do seu país? Evidentemente não. Os apóstolos foram preparados, entraram crus. Cada um deles era muito cru, mas foi sendo lapidado pelo Mestre, nas experiências que o Mestre Jesus fazia, e que eles também teriam que fazer, mas não poderiam fazer se não recebessem o Espírito Santo. Então agora é que chegamos ao ponto crucial, que vem a ser Espírito Santo. Eles estavam ali, veio um ruído do céu, desceram línguas de fogo e eles começaram a falar línguas estranhas. Então vem essas fantasias aí, que o Espírito Santo é um sopro que vem lá de cima, vem do Rio Guandu, vem do Morro do Corcovado. De onde é que vem esse ruído estranho e depois essas línguas de fogo? Será do Botafogo? Evidentemente, hoje nós compreendemos isto com uma naturalidade 100%. São os próprios espíritos guias, cada um tomou o seu protegido, porque cada um era protetor. Eram espíritos já adiantados que iam trabalhar com os seus instrumentos. Todos eles receberam o seu guia espiritual, e esse é que é o Espírito Santo. Então, se o guia espiritual era francês, fala francês.
Se era inglês, fala inglês. Se era alemão, fala alemão. Se era latino, falava o latim. Se era árabe, falava o árabe. Tão fácil de compreender. Vocês vejam, por exemplo, um detalhe interessante. Eu já contei aqui o caso de uma senhora empregada, uma senhora preta, que não sabia nem português, não sabia nem o idioma nacional. Pois bem, de quando em quando esta mulher caía em transe e falava em latim, e era um latim formidável. Que é isso? Espírito Santo. O que quer dizer Espírito Santo? É o Espírito que baixou nessa mulher. Houve um fato comentado de uma criança em Minas Gerais, com 5 anos falava uma língua que ninguém conhecia. Então, a família atarantada, ouvindo aquilo, disse, ué, que há? Ou ficou maluca essa criança ou está falando uma língua. Então vamos aos professores de língua. Então foram aos professores de colégio. Francês não é, inglês não é, alemão não é. Como é que é? Não era nenhuma das línguas vivas ensinadas nas escolas. O que é que podia ser aquilo, meu Deus? Uma criança de 5 anos. Estava começando a estudar. Então se lembraram lá de um professor que sabia línguas mortas. Então foram ao professor das línguas mortas e mandaram a criança falar. A criança começou a falar. Ele disse, ué, não é latim, não é grego e não é hebraico. Bonito, então o que diabo é? Até que um dia, viajando por aquela localidade, um professor de línguas antigas, super mortas, foi dado ao pai da criança este presente régio. Este homem ouvir o seu filhinho de 5 anos, naquela língua estapafúrdia. E o homem ficou arrepiado, porque o menino estava falando o hebraico do tempo de Moisés, que hoje não se fala mais. E o que se fala aí é Yiddish. É o judeu moderno, como há o grego moderno, mas não é o grego antigo, não é o hebraico antigo. O primitivo não era aquele hebraico do tempo de Moisés. Ora, agora vocês me digam aqui uma coisa. O menino não tinha estudado. Estava começando o beabá, digamos assim. Como é que esse menino podia falar uma língua tão antiga, que só se falava no tempo de Moisés? Evidentemente é o Espírito Santo. Portanto, não há mistério nenhum, não é língua de fogo, coisa nenhuma. Era aquela revoada de espíritos, digamos assim, que eram muitos os apóstolos, discípulos. Então, aqueles espíritos desciam com uma velocidade inimaginável e dava essa impressão de que eram línguas de fogo. E a impressão, a emoção dos espectadores é que lembrava esse ruído do céu, porque eles estavam realmente eletrizados. Era uma força extraordinária que baixava neles. Mas eram apenas espíritos guias que tomaram seus médios para trabalhar pela humanidade. Então, viva a LBV! Viva o PBV! Viva o Brasil! E viva Jesus!